ouvir o que a sua filha tem a dizer, né? Bom, glória a Deus. Paz do Senhor. Deus, quero te agradecer por esse momento tão especial. Obrigada, Senhor, que eu sei que foi tu que me convidou a vir até aqui. Eu creio que o Senhor vai usar a minha filha para abrandar o coração de cada um que aqui estão presentes. Obrigada por esse momento, Senhor. Tu és tão maravilhoso. Obrigada por tudo. Abençoa, Senhor, a vida de cada um. Que eu creio, Senhor, que o Senhor que nos enviou aqui para abençoar, Senhor. Agradeço desde já, em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais uma vez, saúde da igreja com paz do Senhor. Irmãos, antes de começar, né, eu gostaria de confessar aqui que domingo passado na EBD, eu pensei assim, só que eu acho que eu pensei muito alto. Eu disse, o pastor nunca chamou mulher para pregar na EBD, é tão difícil. Eu disse, eu acho que eu pensei muito alto, porque no outro dia o pastor me chamou para pregar, né? Então, Deus escutou, foi. Então, né, eu não podia recusar, já que foi do meu pensamento, né, que saiu aí, que Deus colocou no coração do pastor. E aí, ele me deu essa oportunidade. Muito grata, né? Quando a gente é convidado para falar da palavra do Senhor, a gente pensa em tanta coisa, porque tem tanta coisa que a gente tem para dizer, né, acerca de Deus, da palavra de Deus. E Deus, ele fala aos nossos corações todo dia. Então, todo dia a gente queria falar de uma coisa diferente, né? Se Deus deixar a gente ler uma coisa, assim, rapaz, isso aqui dá uma pregação. Tudo dá uma pregação dentro da Bíblia, né? Então, eu pedi muito discernimento a Deus. E Deus foi tocando no meu coração. Beber que a água que eu quero. Deus falou ao meu coração sobre a questão do servir. Né? Deus, ele não nos chamou para... Obrigada. Deus, ele não nos chamou para ficarmos sentados, né? Deus, ele nos chamou para servir. E eu pedi a Deus muito confirmação, e Deus tem me confirmando, porque ontem à noite na consagração, a Suiane falou trechos do que eu queria pregar, né? Então Deus já estava tocando o coração dela. E para começar, eu queria usar o mesmo versículo que o diácono leu no começo, que também Deus já estava confirmando, né? Pedi que abrimos nossas Bíblias em Gálatas 5, mais uma vez. Então, igreja, Deus, ele nos chamou para servir. Mas ele não nos chamou para servir de qualquer jeito, porque o nosso Deus, ele não é um Deus que faz as coisas de qualquer jeito. Nosso Deus, ele é um Deus zeloso, ele é um Deus amoroso, ele é um Deus todo-poderoso, e ele nos dá as instruções que ele quer que nós sigamos. Então, nem para construir o templo foi de qualquer jeito, né? Deus deu todas as medidas que o povo devia seguir para ser construído. E é assim que ele quer que a gente sirva a ele, né? Com ordem, com decência, da melhor forma, que a gente seja organizado e não servir a ele de qualquer jeito. Porque ele não é um Deus que faz as coisas de qualquer jeito, e ele espera que nós também não façamos as coisas de qualquer jeito. E aí, em Gálatas 5:13, como já foi lido aqui, o apóstolo Paulo vai falar: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Então aqui, igreja, a gente foi chamado para a liberdade. Deus, ele nos chamou para a liberdade e ele nos diz: vocês não são mais escravos, vocês agora são libertos. Mas a gente não é liberto para dar lugar à carne, para fazer as coisas da carne, para fazer as nossas vontades. A gente é liberto do pecado. A gente é liberto das coisas desse mundo. E a gente é chamado para servir a Deus. E ele nos diz aqui que a gente tem que servir aos outros com amor. Mas servir não seria tirar a nossa liberdade? Não, aqui Deus, ele nos dá essa liberdade. Mas a gente dá a liberdade à carne. E Deus, ele já nos dá o remédio para a gente não dar ocasião à carne. Então Deus, ele nos dá a liberdade e ele ainda nos ensina a como a gente usar essa liberdade da melhor forma. Para quê? Para que a gente não use essa liberdade para as coisas da carne. Então ele vai dizer... Como é que a gente não vai dar liberdade para as coisas da carne? Servindo aos outros com amor. Assim como o próprio Jesus fez. Porque quando Jesus veio, ele foi servo. E ele serviu aos outros com amor.
Não só aqueles que andavam com ele, que estavam ao redor dele, mas a todos Jesus serviu com amor. E nas suas palavras, nas suas parábolas, nas suas histórias, ele vai reforçar muito isso com os seus discípulos, principalmente. Sirvam aos outros, o maior tem que ser o servo de todos. Então, a gente tem que entender como é essa servidão, né? Como foi que Jesus serviu e como é que Deus espera que a gente sirva. E aí a Bíblia, que é o nosso manual, né? Vai nos ensinar tudo que a gente precisa saber para a honra e para a glória do Senhor. Então, irmãos, o primeiro ponto que eu queria trazer é que a gente tem que ter muito cuidado ao servir. Porque o homem, ele tende a fazer as coisas para ele mesmo. Então, o nosso servir, como já foi lido aqui, é para servir com amor uns pelos outros, pelo amor. Então, se a gente não for servir como Deus espera que a gente sirva a Ele, o nosso serviço vai ser em vão. Deus, Ele não quer que a gente sirva a Ele de forma egoísta, olhando para as coisas da terra. Não, mas eu servi e o pastor nem me notou. Eu servi e o pastor nem foi lá me elogiar. Eu servi e a minha líder não me disse nada. Eu servi ontem, os irmãos nem para agradecer que eu servi. Então, a gente está olhando para as coisas da terra, olhando para os homens, e às vezes, muitas vezes, olhando para nós mesmos, querendo que através do nosso serviço a gente seja exaltado, seja engrandecido. Mas não é isso que Deus quer do nosso serviço. Por quê? Porque quando a gente serve olhando só para nós, muitas vezes até bem intencionados, a gente segue a nossa vontade, ela não é boa, perfeita e agradável, porque essa é a vontade de Deus. Então, às vezes, a gente faz as coisas até bem intencionadas. Mas se não for a vontade de Deus, não é boa, perfeita e agradável. E como a gente pode fazer para servir a Deus de uma forma que agrade a Deus? O primeiro ponto é conhecendo ao Senhor. Como é que a gente vai servir a Deus, cumprindo a vontade de Deus, se a gente não sabe qual é a vontade de Deus? Se a gente não sabe o que é que Deus quer para nós, como é que eu posso fazer a vontade dele dessa forma? Então, a gente precisa conhecer a Deus. A gente precisa buscar mais a Deus. A gente precisa ter intimidade com Deus para servir a Deus do jeito que Ele quer que a gente sirva a Ele. Então, Ele nos mostra quais são as atitudes que vão agradar a Ele. Isso aqui me lembrou muito a pregação que o pastor Tiago fez na terça-feira, sobre pedindo o Espírito ao Pai. Porque a gente já tem o Espírito Santo dentro de nós. E a gente precisa dar voz, dar lugar a esse Espírito para que Ele fale conosco. Porque através do Espírito e da Palavra de Deus, é que a gente vai entender e vai conhecer a Deus e vai saber o que é que Deus quer de nós. Então, se a gente não lê a Palavra, se a gente não busca o Espírito, se a gente não ora, como é que a gente vai ter alguma intimidade com Deus? Como é que a gente vai saber o que Deus quer de nós? Então, principalmente através da ação do Espírito Santo em nossas vidas, o Senhor nos dá entendimento para entender o que Ele está falando, né? Vou ler aqui uma passagem, não precisa abrir lá. Em 1 Coríntios 2, 11 e 12, diz assim: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe das coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Então, Deus, Ele nos dá tudo que a gente precisa, né? Ele já nos deu o Espírito dele. Quando a gente aceita Jesus como nosso Senhor e Salvador, o pastor ensinou que a gente já tem o Espírito Santo dentro de nós. A gente não precisa pedir o Espírito ao Pai, porque o Pai já nos deu o Espírito. Mas a gente precisa buscar e a gente precisa pedir entendimento a Deus, discernimento, e a gente precisa ouvir o que o Espírito Santo tem para falar aos nossos corações. Assim, a gente precisa estar atento à voz de Deus e conhecer a Deus para começar a servi-lo. O segundo ponto, a gente precisa servir com obediência. Vou pedir aos irmãos que abram suas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 15. Irmão, assim, eu queria ler o capítulo todinho, mas a gente vai pular alguns versículos, né? Para se concentrar aqui na palavra, mas a palavra de Deus, ela é muito maravilhosa.
Então, Samuel, capítulo 15, inicialmente dos versos 1 a 3. Diz assim: Então disse Samuel a Saul: Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Então, aqui, Deus está falou a Samuel diretamente, né? Para que Samuel falasse a Saul. E Samuel passa a mensagem, né? Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Vai agora e fere a Amaleque e destrói totalmente a tudo que tiver. Não lhe perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas e desde o camelo até os jumentos. Então, irmãos, aqui na época dos profetas, né? Eles não tinham acesso direto à palavra, né? Eles tinham o Pentateuco. E Deus falava através dos profetas, né? Hoje Deus fala através do Espírito, fala através da palavra dele. Mas aqui ele deu uma ordem direta para Saul. Saul, vai lá, Amaleque, destrói tudo. Uma ordem direta, não tinha nem dúvida, né? Não tinha nem Senhor me dá entendimento. É isso, faça isso. Então, lá no verso 7, a gente vai ver o que foi que aconteceu, né? No verso 7 diz assim: Então feriu Saul aos amalequitas, desde Ávila até chegar a Sur, que está de frente do Egito. E tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu ao fio da espada. E Saul e o povo pouparam a Agag, e também o melhor das ovelhas, das vacas, dos camelos, dos jumentos, dos cordeiros, e do melhor que havia, não os quiseram destruir totalmente. Porém, a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Então, assim, né? Deus dá uma ordem direta. Saul, vai lá e destrói tudo. Aí Saul fez o quê? Não destruiu tudo. Pegou o que era do melhor. Mas para que ele pegou? Qual era a intenção de Saul? Era uma intenção ruim? Eles pegaram para si? Não. A gente vai ver aqui, nos versos 18 a 22, que Samuel, né, ouvindo o que Saul tinha feito, né, Deus falou para Samuel o que Saul tinha feito, né? Então, mais uma vez Deus falou a Samuel e disse: Samuel, Saul não me obedeceu. E Samuel foi falar com o rei, né? E ele disse: Enviou-te o Senhor a este caminho, e disse: Vai, destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquile. Por que, não destes ouvidos à voz do Senhor? Antes te lançastes ao despojo e fizeste o que parecia mal aos olhos do Senhor? E Saul disse a Samuel: Antes dei ouvido à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, o rei de Amaleque, mas os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do que estava condenado. Para quê? Para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros e animais. Então a gente vê aqui que a intenção deles era boa. Eles separaram do melhor dos despojos para quê? Para oferecer a Deus em sacrifício. E Deus, ele se agrada com os nossos sacrifícios? Se agrada, quando os nossos sacrifícios são o que Deus quer que a gente sacrifique a Ele. Quando a gente obedece a Deus e o nosso sacrifício não impede que a gente obedeça a Deus. Aqui, eles tinham uma ordem, destruir tudo. E eles, da boa vontade deles, né, que não era perfeita e agradável, como a gente pôde ver aqui, eles fizeram o que era melhor aos vossos corações, né? Eles acharam que para eles seria melhor ofertar a Deus aqueles animais que eram os melhores. Eles achavam que Deus iria se agradar daquela oferta porque eles pegaram das melhores coisas que tinham para ofertar a Deus. Mas antes, Deus se agrada mais na nossa obediência do que no nosso sacrifício. Da mesma forma é o nosso servir. Se a gente for servir com obediência, vamos estar agradando a Deus. Porque para Deus é melhor do que os sacrifícios, do que as ofertas. É a nossa obediência.
E se ele espera que a gente sirva com amor e a gente não serve com amor, isso é uma obediência? Então Deus, ele espera que a gente sirva como ele fala na sua palavra. E inúmeras vezes ele vai falar que a gente tem que servir não para ser exaltado, não para ser glorificado, mas que a gente tem que servir em amor, em humildade, né? Que a gente tem que servir para que o reino de Deus seja glorificado. E aí a gente tem que ter muito cuidado com as coisas do nosso próprio coração. Porque aqui foi o que desvirtuou eles, né? Então, servindo a Deus com obediência é uma forma que ele quer que a gente sirva a ele. É verdade. E a gente também, pegando esse mesmo exemplo, quão triste a gente fica quando eles são desobedientes, né? E quanto a gente castiga, às vezes, pela desobediência dos filhos, né? A gente na salinha, muitas tias não tem filho, né? Mas quando os meninos são desobedientes, nós só raiva de castiga. E Deus, ele não é diferente. Assim como ele é fiel para recompensar a obediência, a desobediência também traz vários malefícios. E a gente vê que depois disso daqui, Saul, ele vai sofrer inúmeras consequências. Inclusive, o espírito mau que Deus coloca na vida dele, como um castigo pela sua desobediência. Então, é mais um ponto para a gente se atentar, né? Além de agradar ao Senhor, a gente ainda é recompensado pela nossa obediência. Porque Deus, ele é um Deus bondoso, né? Misericordioso. E ele reconhece quando a gente faz as coisas com amor, ele reconhece, ele é fiel, né? Para não esquecer do nosso trabalho, da nossa obra. Além de servir com obediência, lá em Salmos 100, Deus vai nos dar mais uma instrução sobre o nosso serviço. Salmos capítulo 100, verso 2. Diz assim: servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Só isso aqui, gente. 2, Salmos 100, verso 2. Servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Mais uma vez aqui, Deus, ele é bem direto, né? Como é que ele quer que a gente sirva ele? Com alegria. Se a gente servir a Deus com alegria, a gente vai desobedecer a ele? Acho muito difícil. E Deus, ele espera que a gente sirva ele com alegria, porque para nós tem que ser um prazer servir a Deus. A obra do Senhor, ela é uma obra gigante. Irmãos, se a gente não fizer a obra do Senhor, não se preocupe, ela não vai parar. Deus vai levantar outra pessoa para fazer o que a gente faz. Então, a obra de Deus, ela não precisa de nós. A gente é que precisa dela. Então, para nós servir, tem que ser com alegria, servir tem que ser um prazer. A gente tem que se alegrar em estar servindo, porque muitas pessoas podem servir, muitas pessoas, Deus levanta, gente, Deus capacita. Ah, mas se eu sair não vai ter ninguém. Mas Deus vai capacitar alguém e vai ter alguém que faça. Não se preocupe, não tenham dúvida disso. Porque Deus, a obra é dele e ele não precisa de nós. Ele nos usa para fazer a obra dele. Então, para nós tem que ser um privilégio, tem que ser um prazer. Diz, Vinícius. É verdade. E Davi servia com alegria. Mas é isso aí, a gente não é eterno, né? Ah, mas eu sirvo com alegria. Amém.
E quando você se for, Deus vai levantar outro para servir no seu lugar. Como o Vinícius citou, né? Davi, ele teve seus erros? Teve, porque ele não era perfeito, né? Nem onde nós somos. Mas quando ele servia a Deus, ele servia com alegria. Irmão Gilson. É verdade. É desse jeito. Quando a gente se orgulha e se exalta, né? Então, irmãos, Deus, ele pede que a gente sirva com alegria, principalmente pelo fato de nós sermos humanos e a gente se entristecer muito com as coisas dos homens. Então, quando a gente está afetado pelas coisas lá fora, o que não é difícil a gente fazer, né? É que às vezes a gente traz para dentro da casa do Senhor. E quando a gente olha para os homens, ao invés de olhar para Deus, é muito fácil a gente ser entristecido, como eu já disse. Ah, eu faço isso e não sou notada. Ah, mas a irmã falou algo que eu não gostei. Você está olhando para os homens. E quando isso afeta o seu coração, você não serve com alegria, porque você não está olhando para as coisas de Deus, você está olhando para os homens. E quando a gente faz isso, a gente vai deixando que o mundo tome o lugar de Deus no nosso coração. Quando a gente serve para nós mesmos, quando a gente serve para a nossa glória, para a nossa exaltação, é isso aí que acontece, como o irmão Gilson falou, né? A gente é derrubado, a gente cai. E a gente não serve a Deus como Deus. Vocês acham que Deus vai receber um serviço que a pessoa está fazendo na força do ódio? É como essa oferta que eles fizeram. Deus, ele quer que a gente sirva a ele com amor. E como eu disse, Deus não precisa de nós. Se você não está servindo da maneira que Deus quer, não se preocupe, ele bota outro que sirva como ele quer. Amém, Suiane? É verdade. E mais para frente, que eu e o Vinícius a gente leu esses dias, tinha um sacerdote que Deus endureceu o coração dele para que se cumprisse o que ele fala acerca de Eli, que ninguém mais da descendência dele iria servir a Deus como sacerdote, né? E eu e o Vinícius, quando a gente leu, a gente ficou, eita, de Eli aqui, ó. Livros depois, eu acredito que foi, não sei se foi em 1 Reis ou em 2 Samuel, que os descendentes de Eli ainda estão sofrendo com a negligência dele. E Deus, ele nos avisa, irmãos, como eu disse, quando a gente tem intimidade com Deus, Deus, ele fala aos nossos corações. O Espírito Santo, ele confronta. Ele tanto consola, como ele também confronta. Quando a gente faz as coisas de uma forma que não é para Deus, e a gente já recebeu o Espírito em nossos corações, o Espírito Santo, ele fala. E se a gente estiver atento a ouvir sua voz, e se a gente se arrepender, a gente pode servir a Deus ainda como ele quer. Mas a gente tem que ouvir, a gente tem que mudar. Como foi dito aqui, né? Ele negligenciou. E o Espírito Santo, ele incomoda quando a gente faz as coisas erradas, meus irmãos. É por isso que a gente precisa ter intimidade com Deus. Justamente porque Deus, ele vai nos falar aos nossos corações. Tanto para o certo, ele confirma, quanto para o errado, ele confronta. E se a gente não tiver intimidade, se a gente não tiver atento a ouvir a voz do Espírito, a gente vai continuar no caminho errado. E quanto mais errado a gente fica, mais baixa a voz do Espírito Santo vai ficando em nossos corações.
Então, quando a gente serve e a gente não serve do jeito que Deus quer, a gente se sente incomodado com o nosso servir. Porque o Espírito Santo está falando aos nossos corações. Porque Deus, Ele não precisa de nós, mas Ele é misericordioso e bondoso. E Ele quer que a gente esteja aqui servindo a Ele da maneira que Ele quer. Da maneira que Ele deseja, da maneira que nós devemos fazer. Então, que Deus maravilhoso, né? Então, quando a gente serve com alegria, a gente entende que a presença de Deus é o suficiente para estarmos satisfeitos, né? É o motivo principal do nosso contentamento, deve estar em Deus, deve estar no Senhor. Justamente porque se a gente for olhar para as coisas dos homens, para as coisas terrenas, a gente vai se entristecer, a gente vai se magoar. E a gente não pode deixar que essas coisas da terra se sobressaiam às coisas do Espírito. Então, meus irmãos, é muito fácil se decepcionar quando a gente olha para os homens. É por isso que quando a gente vai servir, a gente tem que trazer a lembrança, como Deus diz em Hebreus 6:10. Não precisa abrir lá. Escute aqui o que Deus diz para nós, porque Deus é maravilhoso, né? Então ele diz assim: porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do vosso trabalho, do amor que para com o seu nome mostraste, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Irmãos, quando a gente serve nessa obra, a gente não está servindo, a gente serve uns aos outros. Mas não é para isso, não é para o homem, não é para nós. A gente serve para Deus, para a honra e para a glória do Senhor. E mais fiel do que os homens, do que os nossos líderes terrenos, é Deus, para não se esquecer do nosso trabalho e do nosso serviço. Justamente porque os homens são falhos. Então, a gente tem que ter nossa mente nas coisas do reino, né? Nas coisas do alto. E por último, mas não menos importante, o nosso serviço, nosso servir, ele tem que ser feito glorificando a Deus. Lá em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31. Diz assim, capítulo 1 Coríntios 10, verso 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa, qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Precisava nem explicar, né? Então, tudo que a gente faz tem que ser para a glória de Deus. Então, se o nosso serviço não está glorificando a Deus, por que a gente está servindo? Qual é o intuito? Então, não só no servir, né, mas tudo, qualquer outra coisa que você faça, faça para a glória de Deus. E nos ministérios, né, a gente vai ter vários chamados, a gente vai ter várias obras acontecendo. E nem todos são chamados para a mesma obra, né? Graças a Deus, porque senão a gente ia ter muitas falhas, né, dentro da igreja. Mas Deus, Ele nos chama para ministérios diferentes, para obras diferentes. E todos os ministérios são para a glória de Deus. E Deus diz lá em Romanos 12, do verso 3 até o verso 8, Deus diz assim, ó: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, que haja dedicação ao ensino. Ou que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. E o que exercita misericórdia, com alegria. Então, a gente vai ser chamado para servir a Deus em diversas obras. Nem todo mundo vai ter o mesmo chamado. Mas tudo que a gente vai fazer servindo a Deus, tem que ser para a glória de Deus. Meus irmãos, a gente limpa a igreja, é para a glória de Deus. A gente fica ali recebendo os irmãos na portaria, para a glória de Deus. E é cada pedacinho
do que a gente faz é que vai ser o corpo. Então, cada membro tem a sua função. E o que importa é que cada função seja feita para a honra e para a glória do Senhor, independente de qual seja a função. Não é porque você não está aqui no altar que o seu serviço não é para a glória do Senhor. Então, tudo que a gente faça para a glória de Deus. Então, Deus, Ele espera que a gente obedeça os seus mandamentos, amando-o sobre todas as coisas, tendo prazer em meditar a sua palavra, reconhecendo e se submetendo à sua vontade em nossas vidas. Vivendo da forma que Ele quer que nós vivamos, proclamando as suas obras e os seus atributos e anunciando o seu propósito. Então, a gente tem que vigiar no nosso servir, para que a gente venha conhecer a Deus e saber o que Deus quer que nós façamos para servi-lo. A gente tem que servir com obediência, servir com alegria e servir glorificando a Deus. Amém?